pessoal, professor Maurício aqui para gravar mais um exercício aí para vocês. A gente vai fazer o quarto exercício de tensões normais na flexão, só que agora a gente vai explorar o conceito de flexão oblíqua, tá bom? Então vamos resolver o exercício para a gente entender o que seria a flexão oblíqua. O exercício que eu trago para vocês já é um exercício que foi cobrado em provas aí, tá certo? Então eu vou dar uma lida aqui com vocês e a gente já vai para a resolução. Então olha só, uma viga de aço tem tensão limite de escoamento de 300 megapascal e tem a seção transversal, né, representada abaixo. Então a viga, essa daqui, e essa é a seção transversal, tá? Então nos próximos slides aí, nas próximas telas, a gente discute um pouco melhor. O que o exercício quer que a gente calcule? Os momentos de inércia baricêntricos, né, em relação ao x e ao y, e pede para a gente calcular para a seção do engastamento, ou seja, aqui atrás, ó, onde tem esse ponto A, né, então nesse ponto, o exercício quer que a gente calcule as tensões normais, né, dos pontos C e D, né? Para ver ou enxergar aí os pontos C e D, você tem que olhar a seção transversal, tá bom? Então a gente está olhando ela aqui de frente e a gente enxerga esse triângulo. O ponto D está aqui embaixo e o ponto C está aqui em cima. Então o exercício quer que a gente calcule para a seção do engastamento. Então quando ele fala isso, ele quer que a gente determine o momento fletor lá no engastamento, tá? E indica os pontos, né, C e D, e aí tem que indicar aqui no desenho da seção transversal, tá bom? Então, é isso que ele quer, momentos de inércia e as tensões normais nos pontos C e D. E aí, a gente não pode deixar de indicar se é tração ou se é compressão, tá bom? Então, vamos aqui. Vou ao item A primeiro, então vou destacar aqui somente a seção transversal. Depois a gente volta aí com os carregamentos, tá certo? Então, vamos lá. Dada aqui a seção transversal, tá bom? Essa seção transversal, às vezes o pessoal se confunde, né? Mas esse ponto aqui de encontro, ó, já é o CG da peça, tá bom? Só para confirmar isso para vocês, olha só o que a gente pode fazer. Eu adoto uma referência, né? Eu tenho que determinar ali um eixo de referência para eu pegar cotas verticais para posicionar o CG, né? Então, aqui está meu eixo de referência. Aí eu venho e monto aquela equação do y barra soma de área vezes distância dividido pela área, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a área do triângulo, a área toda, ó, a base 120, a altura total 120, vezes a distância. Que distância que é essa? É a distância da minha referência até o CG somente do triângulo, tá bom? Então analisa aí que essa altura total é 120 e a relação do CG do triângulo é 1/3, né? 1/3 aqui para cima e 2/3 aqui para baixo. Se você pegar esse 1/3 e 2/3 em relação ao 120, você vai perceber que 1/3 dá 40 e 2/3 dá 80. Então essa distância aqui vale 0, tá bom? Eu coloquei mais, mas na sequência eu destaquei um sinal menos que a gente vai retirar a área do retângulo, tá bom? 40 vezes 20 é a área e a distância dele. Então, da referência até o CG do retângulo, o CG do retângulo está aqui onde está esse ponteiro, tá? A distância é 0 também. Então, independente da área que eu coloquei aqui, o y barra vai dar 0, que confirma que o nosso CG realmente é nessa posição, tá bom? E aí facilita um pouquinho aí alguns cálculos. Vamos na sequência, calcular o momento de inércia do eixo x e do eixo y. Então esses eixos que aparecem aqui, x e y, né? O x aqui, o y aqui, já são nossos eixos baricêntricos. Então para calcular o momento de inércia xg, eu vou pegar o ix do triângulo e vou subtrair do ix do retângulo, tá bom? Toma cuidado que pode ser que a gente precise considerar a parcela de área vezes distância ao quadrado, tá? Então não pode esquecer aqui teorema dos eixos paralelos ou teorema de Steiner, tá bom? Vamos aqui na sequência. É importante a gente destacar para vocês que o formulário que vocês têm em mãos, ele mostra um triângulo retângulo, do jeito que está aqui em azul
onde eu destaquei, tá? E aí, de acordo com o seu formulário, ele coloca esse triângulo, né? Mostra que o CG do triângulo está por aqui, né? Esse pontinho azul que eu coloquei. Então, vai ser 1/3, né? Em relação aqui à altura, né? Ou seja, a partir do ângulo reto. E também desse ângulo reto, 1/3 para a esquerda até chegar nesse pontinho. Então, a partir do ângulo reto, para localizar a altura e a largura, ou a altura e a distância x, você percorre aí 1/3, tá bom? Então, basicamente, ele vai dar aqui. Em relação à altura, que é 120, vai dar na posição de 40. Em relação à base, que agora fica 60, né? Já que a largura total é 120, a base fica 60. Então, a distância desse CG até esse do triângulo vai dar uma distância de 20, tá bom? 60 dividido por 3 dá 20. Será que eu preciso dessa parcela área, distância ao quadrado, nesse cálculo do ix? O ix, eu preciso de cotas verticais, tá bom? Então, existe diferença vertical entre o alinhamento desse ponto azul e o ponto vermelho, que é o CG, ou seja, o CG da peça em relação ao CG somente desse triângulo? Não tem. Então, essas parcelas de área, distância ao quadrado, para esse caso, é igual a zero, tá? Momento de inércia para esse triângulo. A base dele vale 60, a altura dele 120 ao cubo. Toma cuidado que o triângulo é dividido por 36 em relação ao CG, tá bom? Vou multiplicar por 2, por quê? Porque tem um triângulo igualzinho aqui do lado direito, tá? Subtraio, né, a informação aqui do retângulo. A base é 20, tá? A cota está aqui, ó, 20. A altura é 40, dividido por 12, tá? Pessoal, só um detalhe aí, às vezes o pessoal pergunta, né? Como saber o que é base e o que é altura, né? Então, basicamente, você pode pensar assim, ó. Você está fazendo o cálculo em relação ao eixo X, tá bom? Eixo X. Base para você vai ser a cota que é paralela a esse eixo X. Então, quem que é a base? Essa cota aqui que vale 60, que ela está paralela ao eixo X, tá bom? O que seria a altura? Seria a cota que está na vertical, ou seja, perpendicular ao eixo X que você está pegando como referência, 120 ao cubo, tá bom? Mesma coisa para o retângulo aqui, ó, 20 na horizontal e 40 na vertical, ou seja, o vertical é perpendicular, o horizontal é paralelo, tá? Ao calcular, você vai ter aqui um valor de 5,653 10 a sexta milímetros a quarta, tá? Importante vocês considerarem aqui pelo menos umas 3 casas, não arredonda demais, deixa para arredondar lá no final do exercício, tá bom? Vamos ao cálculo aqui do momento de inércia em relação ao eixo Y. Então, em relação ao eixo Y, eu faço exatamente a mesma coisa, cálculo do triângulo e subtraio do retângulo, tá? Considero a possibilidade de área e distância ao quadrado, só que agora a distância que eu pego está na horizontal. Existe distância do CG até o ponto azul? Existe. Então, essa parcela deve ser considerada. Qual que é a distância desse pontinho vermelho, CG da peça, até o ponto azul, que é o CG somente daquele triângulo retângulo? A distância é 20. Então, esse dx aqui para a gente vai ser 20 ao quadrado, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, já tá os valores. Ó, base vezes altura sobre 36, né? BH ao cubo sobre 12, você pode pensar a base, altura ao cubo sobre 12, desde que você lembre daquela regrinha que eu falei, né? Aqui que é a base, é a cota que está paralela, né? Ao eixo de referência. Então, o eixo é o Y, tá vendo que essa cota aqui que vem aqui da 120 é paralela, então ela representa a base para a gente. O que é a altura? A altura é a cota perpendicular ao eixo Y, que vai dar 60 ao cubo sobre 36, tá? Mais a área do triângulo, né? Então, é base vezes altura sobre 2. Então, tem aqui a altura de 120, a base de 60, dividido por 2. Eu só estou olhando esse triângulo da esquerda, tá bom? Não esquece de dividir por 2, que é a fórmula da área do triângulo. Às vezes a gente passa batido nisso daí, tá? Vezes 20 ao quadrado, que eu já havia comentado com vocês, tá? Agora, para o retângulo,
Perceba que o CG da peça está aqui nesse ponteiro vermelho e o CG somente do retângulo também está nessa posição, ou seja, essa parcela é zero de novo, então só ficou essa daqui, tá? Antes de mostrar o resultado final, veja que eu multipliquei isso aqui por 2, por quê? Porque eu tenho um retângulo do lado esquerdo e o retângulo do lado direito, tá bom? Então não esquece essa multiplicação, esse momento de inércia vai dar 4,293 10 a sexta milímetros a quarta. Tá bom? Então, característica geométrica já calculada. Vamos agora aos carregamentos, tá? Então, o que a gente tem aqui em termos de carregamento? Em termos de carregamento, né, a gente tem aqui uma viga que ela está engastada, submetida a uma carga distribuída, submetida a um momento M0, a uma carga F1 jogando a ponta para a direita, uma carga F2 jogando a ponta para a esquerda, se você olhar de frente, tá bom? Então, basicamente, esses esforços vão provocar giros, né, ou tendências de giros em torno ou do eixo X ou do eixo Y. Se o giro, né, a tendência de giro for em torno do X, a gente chama isso de momento X, MX. Se o giro for em torno do Y, a gente chama isso de momento Y, momento fletor Y, tá bom? Vou começar com as cargas verticais, que a gente está mais habituado a trabalhar. Por exemplo, essa carga distribuída, você troca por uma carga equivalente para baixo. O que ela vai fazer? Vai empurrar a viga para baixo. Vai ser a carga equivalente vezes a distância até chegar no engastamento. Mas, perceba que tem um M0 aqui, ele gira em torno do X, jogando a ponta para cima. Então, ele está brigando aí com essa carga distribuída. Tá? Então, como que fica o cálculo do momento fletor em torno do eixo X? Tá? Eu coloquei aqui uma parcela direto, ó, né? Vocês vão se recordar das integrações que a gente fez aí, né? Que quando aparece a carga distribuída, só a parcela da carga distribuída para o momento fletor seria WX² sobre 2, tá bom? O X, na verdade, é o comprimento todo da peça, por quê? Porque ele quer no ponto A, tá? E aí eu vou substituir, né? E vou subtrair o M0, né? No caso, o M0 é esse momento que está aqui jogando a ponta para cima. Por que eu pus esse positivo e esse negativo? Adotei aleatoriamente, pessoal. Tá? Não é uma convenção que a gente segue uma receitinha de bolo aqui. Tá? Então, eu adotei aleatoriamente. Então, o que eu tenho que controlar aqui? Por exemplo, essa parcela WX² sobre 2, que é a carga equivalente vezes a distância até o ponto de interesse, está empurrando a ponta para baixo. Logo, traciona a parte de cima, tá bom? Então, eu deixei positivo aqui. Esse menos M0, eu coloquei menos, subtrair, porque o sentido dele está ao contrário ao que a carga distribuída está provocando, tá certo? Ou seja, o M0, ele traciona a parte de baixo. Então, eu coloquei menos M0. O que eu fiz? Substituí os valores, 10 para a carga distribuída. O L vale 1 metro, só que aqui tem L, então distância total vale 2 metros ao quadrado sobre 2. Menos 5, que é o M0. O que acontece? Se essa parcela sobressair, dá positivo. Significa que traciona a parte de cima. Tá? Se essa parcela do M0 sobressair, ou seja, for maior, né, a nossa conta aqui dá negativa. Significa então que traciona embaixo. Tá bom? Nesse caso, eu fiz a continha, deu positivo, deu 15 kN vezes metro. Conclusão? Vai tracionar a parte de cima, ou seja, vai tracionar a parte superior da viga. Tá bom? Essa é uma informação importante para o nosso cálculo aqui. Faz a mesma coisa para o MY. Quem provoca MY? É a carga F1, joga a ponta, né, lá para a direita. Se joga a ponta para a direita, onde que traciona o F1? F1 traciona do lado esquerdo. É sempre o oposto, né? Você joga a ponta para um lado, então traciona do outro. Tá? Então, se você joga a ponta para cima, traciona embaixo. Você joga a ponta para baixo, traciona em cima. Tá? Então, é sempre o lado oposto aí. Tá?
que vai tracionar. Então, olha só como eu montei aqui essa equação do MY. Eu fiz F1 vezes 2L, ou seja, F1 está bem na ponta, distância até o ponto A, 2L, tá? Menos F2 vezes L. Por quê? O F2 está bem aqui na metade, ó, né? E a distância é só L, tá? Perceba que o F1 traciona do lado esquerdo, o F2 traciona do lado direito. Eu deixei a parcela do F1 positiva. Então, se a conta der positiva, é porque traciona à esquerda. Se a conta der negativa, é porque traciona à direita, tá? Então, fiz a continha aqui, ó, substituí 5 vezes 2, tá? Então, a carga F1 é 5, carga F2 vale 6, 6 vezes 1. Então, isso aqui vai dar 4 kN. Deu positivo. Então, significa que quem ganhou foi essa parcela aqui. Então, está tracionando do lado esquerdo, tá? Então, traciona no lado esquerdo. Pessoal, essa análise é muito importante para a gente definir, né, o que vem pela frente agora, tá bom? Então, se não entender, dá uma assistida novamente, entre em contato com a gente e a gente ajuda vocês, tá bom? Então, vamos aqui na sequência. O que é importante a gente ressaltar? Os dois valores que a gente calculou, tá bom? De momento fletor, não importa se a sua conta deu positivo ou negativo, tá? O que interessa, o que é importante para a gente é descobrir qual que é o lado tracionado, tá? A gente vai usar esses momentos calculados sempre em módulo. Então, considera ele, né? Independente do seu resultado, vai deixar ele em módulo, sempre positivo, tá bom? O positivo e negativo da tensão vai sair de um macete que a gente vai passar agora para vocês, tá bom? Então, o momento fletor nas nossas continhas vai ser usado sempre em módulo. Beleza, qual que é o macete que eu quero passar aqui para vocês? Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente concluiu que o MX provoca uma tração em cima, ou seja, na parte superior da viga. Então, o que você considera? Que o seu eixo Y vai ser positivo em todas as cotas para cima, ou seja, do CG, que está aqui no ponteiro, do CG para cima, qualquer cota Y que você pegar vai ser positivo. Desse mesmo CG para baixo, qualquer cota vertical vai ser negativa, tá bom? Mesma coisa para o outro, ó. O MY, ele provocou o quê? Tração do lado esquerdo. Então, você vai, põe o eixo, né? Põe esse eixo X para o lado esquerdo, tá aqui, ó, como sendo positivo. Então, do CG até o X, né? Do CG até o X, desculpe, do CG em relação a esse X para a esquerda, tudo positivo. Do CG para a direita, tudo negativo, tá bom? Então, esse é o macete para vocês. Então, como que eu vou conseguir usar esses valores? Ó, a equação geral para a gente calcular as tensões é essa daqui, tá? Então, você tem aqui uma tensão normal, Z, né? Porque Z é o eixo que ele chamou como sendo o eixo da peça. Então, a tensão normal é no eixo da peça, tá? Agora, as letrinhas que vão aparecer aqui, X e Y, que é o que resta, são relacionadas à seção transversal. São eixos perpendiculares ao eixo da peça, tá bom? Então, o que eu calculo aqui, ó? Mx dividido pelo Ix vezes a cota perpendicular Y. Tá vendo que tem X aqui em cima e aqui embaixo? Esse parzinho tem que seguir, tá bom? Então, não pode ficar fora, não pode, né, descombinar aí, tá bom? Então, tem que ser X aqui para o momento fletor e X para o momento de inércia. E a cota é perpendicular, né? Se você está pegando o eixo de referência X, essa cota é perpendicular em Y, tá bom? Mais a outra parcela, ou seja, você tem uma outra parcela de momento fletor, MY. Então, quem que você usa aqui? IY, né? O parzinho aqui, ó, o Y de novo. E a cota é perpendicular. Então, qual que é o eixo que é perpendicular a Y? É a cota X, tá bom? Então, é aqui que vai entrar o X positivo ou X negativo. É aqui que vai entrar o Y positivo ou o Y negativo, que vai mostrar para a gente se a tensão calculada é de tração ou de compressão, tá bom? Então, o nosso macete, a gente vai utilizar os momentos fletores sempre em módulo, a gente vai usar lá os momentos de inércia
calculados, né? Eles são sempre positivos. A gente substitui nessa equação, tá? Eu gosto de deixar já calculado, ó, eu faço a divisão aqui e chego nessa equação, ó, já dividi esse valor por esse por esse, tá? E aí eu consegui essa equação. Então, 2,6535 vezes o y e 0,9317 vezes o x. Tá? Percebo que está tudo positivo. Então, agora eu pego a cota y e a cota x. Por exemplo, o ponto C está aqui em cima. Ele está do CG para cima, então o y dele é positivo. Quanto que vale o y dele do CG para cima? Está vendo a cota aqui, 40? O y para o ponto C vale mais 40. Quanto que vale o x para o ponto C? Do CG para a direita. Então, para a esquerda seria positivo, para a direita negativo. Então, quanto que eu ando daqui para cá? Menos 60, tá bom? Então, é basicamente isso. Aí, para o ponto D. Para o ponto D, do CG para baixo, a cota vertical é 80, só que eu vou considerar negativa, tá bom? E agora, o ponto D está bem em cima do eixo Y, significa que a cota X vale quanto? Vale 0, tá bom? Então, vamos ver como que fica. Eu vou montar uma tabelinha aqui na próxima tela para vocês. Então, tá aqui, ó. Tá aqui a equação que eu falei e tá a tabela que eu comentei com vocês. Não precisa montar essa tabela, tá? Mas facilita, você pode jogar isso aí no Excel, fica fácil para vocês, né? Depois que você chegou nessa equação, é só você montar um Excel, colocar os pontos de interesse e as coordenadas desses pontos e você calcula as tensões, tá bom? Então, olha só, ponto C, que a gente tinha falado, mais 40 em Y, então daqui para cima, mais 40, e menos 60 em X, então do CG para a direita, menos 60, tá? No ponto D, as coordenadas, menos 80 em Y, então daqui para baixo, menos 80, e em X eu não andei nada, vale 0. Ao calcular esse valor, ou seja, substituir x e y nessa equação, eu cheguei no valor de mais 50 para o ponto C e menos 212 para o ponto D. Significa, então, que o ponto C sofre tração, a intensidade dessa tensão é 50, e o ponto D sofre compressão, e a intensidade é menos 212, ou seja, é compressão. Tá bom? Então, está resolvido aqui o nosso exercício, que era o cálculo das tensões. Só para completar, o exercício não pediu isso, mas é muito interessante que a gente faça essa análise, que ajuda a gente a entender por que uma tensão deu positiva, a outra deu negativa, por que uma deu maior e outra deu menor. Tudo está relacionado à linha neutra, pessoal. Lembra da linha neutra? A linha neutra é aquela linha onde a tensão é igual a zero. Tá? Então, se você for pelo conceito e pegar essa equação aqui em cima e falar que essa tensão é igual a zero, você vai, ao isolar aqui, ó, o y, você vai chegar numa equação reduzida da reta, tá certo? E essa equação vai te dar a inclinação da linha neutra, ou seja, a linha neutra é uma reta, é uma equação da reta. Então, só por curiosidade, ó, isolando o y, então eu isolo o y, passo esse 265 aqui dividindo, tá? Então, ó, vai ficar menos 0,3511 vezes x. Então, é a equação da reta, tá? Na forma reduzida. Esse valor que acompanha o x, coeficiente angular da reta, se você calcular arco tangente, ou seja, o tangente é menos 1 aí da sua calculadora, usando esse valor, você vai chegar no ângulo de inclinação da linha neutra. Então, deu menos 19,35 graus. Tá? Essa é a inclinação da linha neutra. A linha neutra você pega a partir do eixo x, sempre a partir da referência positiva do x. Está aqui. Se o seu ângulo desse positivo, você pega do x positivo e inclina, ou seja, você vai em busca do eixo y positivo. Mas o nosso caso foi ao contrário, Nosso ângulo deu negativo. Então, você vai no x positivo e inclina buscando essa parte de baixo onde está o y negativo. Então, olha só, já vou colocar aqui para vocês esse ângulo alfa. Então, marquei daqui para baixo, ou seja, daqui para baixo em direção ao y negativo. Essa reta toda
representa a linha neutra, ou seja, em cima dessa reta, toda a tensão vale zero. Tá? Percebam que é interessante. Está vendo que o ponto C está perto, né, da linha neutra? Então significa que a tensão não é tão alta, é pequena. Está vendo que o ponto D está longe da linha neutra? Então significa que a tensão é maior. Quanto mais distante da linha neutra, maior a tensão. Veja que esse valor deu 50 e esse deu 212. Em relação ao positivo e o negativo, tração e compressão, né, você também consegue ver. Está vendo que os eixos positivos, x e y, estão na parte de cima da linha neutra? Significa então que essa parte de cima, a gente tem tudo tração, ou seja, inclusive o ponto C que está aqui, tração. Tá? Da linha neutra para baixo, então, eu concluo que é tudo compressão, ou seja, o ponto D que está aqui embaixo é negativo. Tá bom? Então a nossa linha neutra é a referência aqui para a gente entender. O exercício não pediu isso, tá? Mas na hora que você traça, você percebe muito bem, né, o que é positivo, o que é negativo e se faz sentido uma tensão ser maior que a outra. Tá? E é claro, né, para fechar aqui, a gente mostra então por que a gente chama esse assunto de flexão oblíqua, né? Porque a linha neutra ela não está coincidindo com o eixo baricêntrico, nem na horizontal e nem na vertical. A linha neutra está inclinada, ou seja, a linha neutra está oblíqua, né? Ou seja, é uma inclinação que aparece aí. Tá certo? Então, fechamos aí o nosso exercício de flexão oblíqua. Espero que tenha ajudado vocês aí. Até mais, pessoal!